Marcos, capítulo de número 7. Essa história ela é contada por Mateus e por Marcos, Lucas não, João não. Lá em Mateus, no capítulo 15, também é narrada essa história. E hoje eu quero falar sobre a mulher que, entre aspas aqui, olha, venceu Deus. A mulher que venceu Deus. Vamos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os versos páreos, irmãos, os ímpares, até o 30, 24 a 30. Levantou-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela, porém, respondeu-lhe: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Diga glória a Deus. Peça a Deus para falar com você. Crê que Deus está aqui? Ele está aqui, irmãos. Nós já estamos sendo abençoados. Poderíamos já sair e irem para casa agora, mas Deus tem mais para nós, mais para você. Peça a Ele para falar conosco. Senhor, nós vamos manter a nossa Bíblia aberta. Senhor, nós vamos manter o nosso coração aberto. Senhor, nós vamos manter os nossos ouvidos abertos. Senhor, nós vamos manter os nossos olhos abertos, Senhor, para Te perceber, para Te enxergar, Senhor, nas Sagradas Escrituras. Ó Senhor, fala com cada um de nós. Manifesta a Tua glória, Senhor. Ó Deus, orienta. Ó meu Deus, renova, traz esperança, renova a fé, Senhor. Dá a cada um aqui, ó Deus, uma orientação, uma inspiração de como lidar, Senhor, com as lutas da vida, de como lidar, Senhor, com as dificuldades e como nós, Senhor, devemos nos aproximar de Ti, Senhor, para que as Tuas promessas, para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Nós podemos sair daqui com a nossa vida redirecionada, nós podemos sair daqui, Senhor, com um novo ânimo, nós podemos sair daqui, Senhor, com uma nova inspiração, nós podemos sair daqui com a fé renovada, nós podemos sair daqui curados, nós podemos sair daqui libertos, porque o Senhor está presente aqui, e se o Senhor está presente aqui, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, não só aqui, mas por intermédio da ação do Teu Espírito Santo, através das orações que faremos, em nome de Jesus. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento Teu, eu peço, e o povo de Deus diga amém. Poder sentar. A mulher que venceu Deus, venceu entre aspas, irmãos, eu quero falar sobre 3 impotências divinas. Agora, a gente tem que tomar cuidado, né, com aquilo que falamos. Outro dia eu falei algo aqui que alguém disse para mim, é melhor cortar isso aí, porque se isso for usado fora do contexto, você está enrascado. Então, preste atenção para que a gente, né, consiga ter um raciocínio linear e essa explicação não fique nenhuma dúvida no seu coração. O termo é ambíguo, né, eu coloquei provocativo, a mulher que venceu Deus, mas é óbvio que eu não me proponho aqui a me levantar na intenção de questionar a onipotência divina. Isso é uma base da fé cristã, é uma coluna irremovível, indestrutível, imexível, de que Deus é um Deus onipotente. Repete comigo, Deus é onipotente. Todos cremos que Ele é todo-poderoso, todos cremos que Ele pode qualquer coisa, e por termos, irmãos, essa iluminação do Espírito na nossa teologia, de que só existe um Deus, o resto são criaturas, só existe um Deus, e esse Deus, irmãos, isso implica que nele resida todo o poder, toda a plenitude, toda a glória, toda a honra, nele, a Ele pertence, Ele é o sustentador, Ele é o provedor, irmão, de tudo que aí existe. Deus pode tudo, porém Deus não pode tudo. Deus pode tudo, pode, porém Deus não pode tudo, e eu quero me explicar. Algumas coisas, por exemplo, dizem por aí os pregadores que Deus não pode pecar.
Ele é santo e todo santo, e ele é todo pleno, e ele é completo em si mesmo, e ele preenche todos os espaços. Não há espaço para Deus pecar, porque ele é completamente santo, ele é todo santo. Não há espaço. Logo, Deus também, ele não pode mentir, ele não é homem para mentir, Deus não mente, Deus não faz nada contra, ele não pode ir contra a sua natureza. E a natureza de Deus é que Deus é justo, Deus é digno, Deus é santo, Deus, irmãos, ele é fiel, ele é fiel. Deus também, ele não pode ignorar o pecado. Se ele é um Deus justo e santo, ele não pode ignorar o pecado. Todo pecado, irmão, será penalizado, todo pecador será penalizado. Ou a nossa conta é paga por Jesus na cruz do Calvário, se a ele, nele crermos e a ele nos rendermos, ou nós mesmos pagaremos a nossa conta, e aí você sabe as consequências disso. Quarto lugar, Deus não pode salvar sem o sacrifício de Jesus. É impossível Deus salvar por outro meio, senão pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Porque se Deus salvar por outro meio, ele vai estar sendo conivente com o nosso pecado. Porque por meio do sacrifício de Jesus, ele mesmo, o Deus Trino, paga pelo nosso pecado, e aí sim, ele pode absolver-nos, perdoar-nos da nossa culpa. Não que ele não cobre a culpa, todo pecado, irmãos, é cobrado. Ou no sangue, no derramamento do sangue de Jesus, na oferta vicária que ele fez na cruz do Calvário, ou então em nós mesmos, em si mesmo. Quinto lugar, Deus não pode salvar quem se recusa a crer. A palavra de Gênesis a Apocalipse, desde Abraão, que é o pai da fé até hoje, deixa claro para nós, quem crer e for batizado será salvo. A nossa salvação, ela é alcançada mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, na obra dele. Então, Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode ignorar o pecado, Deus não pode salvar sem o sacrifício de Jesus, e Deus também não pode salvar quem se recusa a crer. Agora, essa mulher, irmãos, do capítulo 7, desse evangelho, ela também mostra para nós algumas coisas que Deus não pode. Quem é essa mulher, pastor? É uma mulher, irmãos, é uma mulher determinada, obstinada, ela vai à guerra contra Deus, ela vai lutar contra Deus, e ela exprime aqui seus desejos de maneira apaixonada, e por assim dizer, entre aspas, salvaguardando toda boa doutrina, toda boa teologia, senão eu seria herege, salvaguardando tudo isso, ela derrota Deus. Repete comigo, ela derrota Deus. Quem é ela, pastor? Ela é pagã, ela é uma pagã, ela não é da tribo, ela não é um descendente, ela não é uma judia, ela não é uma israelita, ela é pagã. Ela é grega, ela se aculturou à cultura grega, ela abraçou a cultura grega, mas ela é de origem cirofenícia, que tem mais a ver lá com Canaã, com os cananeus, para aquela banda. Ela tem uma filha que está endemoniada. Imagine você, uma filha endemoniada. Nós, quando temos os nossos pequenos, os nossos filhos, qualquer idade, quando estão doentes, quando estão acamados, nós sofremos e gostaríamos muito que essa enfermidade e essa dor fosse transferida para nós e eles se tornassem sãos. Mas essa mulher tem a sua filha endemoniada. E ela ouve falar de Jesus e nele passa a crer. Ela faz declarações, nós vamos pedir a ajuda aqui do evangelista Mateus, que traz a sua contribuição também, pois presenciou esse milagre, e ela o chama de filho de Davi, e se prostra diante dele, e essa mulher vence Deus. A verdade é, irmãos, que o texto deixa claro para nós, e já eu lhe mostro, que Deus tinha um plano, e ele muda esse plano. Deus tinha uma estratégia, e ela desfaz a estratégia. Deus tinha um plano, ela muda o plano de Deus. Deus tinha uma estratégia, ela desfaz a estratégia. Deus tinha um outro projeto, mas ela faz acontecer o projeto dela e não de Deus. E ela vai para casa alegremente vitoriosa. E Deus, irmãos, satisfeitamente derrotado, alegremente vencido, o nosso Deus olha e se alegra, e a declaração dele, eu gosto, é a melhor expressão, está lá em Mateus, no capítulo 15, ele vai dizer, ó mulher, é uma exclamação de admiração, ó mulher, grande é a tua fé. Então, essa mulher, irmãos, ela vai para casa alegremente vitoriosa e Deus satisfeitamente derrotado, alegremente vencido. É bem verdade, irmãos, que nós estamos completando 23 anos de idade. Eu tenho falado sobre algumas coisas que nós não podemos deixar morrer, algumas coisas que nós podemos reacender, e outras tantas que nós devemos procurar porque se perdeu. Nós temos que aprender, irmãos, a lutar com Deus, a vencer Deus, no sentido da expressão, no contexto desse texto aqui. Entre nós aqui, quantos aqui precisamos aprender como é que batalha-se na vida espiritual, como vencer Deus? Quantos de nós temos lutas
né, a travar com Deus, e precisamos fazê-lo com as armas certas. Quando, na era medieval, os gladiadores, eles eram ofertados algumas armas, e cada um escolhia uma arma para lutar, né, contra o seu oponente. Essa mulher usa algumas armas que nos são sugeridas pela inspiração de Deus, e Deus revela para nós o que ela usou. Eu não sei exatamente, mas quais são as vitórias que essa mulher obteve com... Eu vejo aqui quais são as vitórias que essa mulher obteve com Deus, e eu não sei quais são as vitórias que você precisa obter com Deus. Nós precisamos, irmãos, batalhar na nossa fé e na nossa vida espiritual. E eu vejo aqui, irmãos, três ambientes que essa mulher venceu Deus. Eu vejo aqui, nesse texto, 3 lugares, né, três lutas que essa mulher travou com Deus, e ela os venceu nas 3. Eu não sei se você já brincou de esconde-esconde. Né, minha infância foi muito curta, a minha infância foi interrompida, né, com a morte do meu pai, e eu assumi outras responsabilidades, mas eu lembro que lá em Auma nós brincávamos de esconde-esconde, e aqui, irmãos, parece que um esconde-esconde, e essa mulher, ela, na questão do esconde-esconde, ela vence. Porque o texto vai dizer que Jesus, ele não queria ser achado. O texto deixa claro que Jesus não queria ser achado. Ele entra numa casa e ele tenta ficar ali sem que ninguém o visse, sem que ninguém o soubesse. E eu queria ler o texto com você, 24 e 25. Eu coloquei aqui para a gente ler junto e não nos perdermos. Lê comigo. Levantou-se, partiu dali para as terras de Sidom. Presta atenção. Tendo entrado queria que ninguém no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. O que o texto está dizendo? O que Deus queria? Porque Deus estava em Cristo. Cristo e Deus é a mesma coisa. Jesus é um membro da Trindade. Amém, meus irmãos? O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne. Aquele que criou todas as coisas, assumiu a figura humana. Paulo vai dizer aos Filipenses que ele assumiu a figura humana. Então, é Deus. E essa mulher, ela olha para Deus e vê que Deus quer se esconder. Deus, na pessoa de Jesus, tem rosto, tem tamanho, tem largura, tem peso, tem altura, né? Tem índice de massa corpórea, e ele quer se esconder. E ele queria se ocultar. O texto deixa claro para nós que ele queria que ninguém o soubesse. Se você vê o contexto do texto, você vai ver que Jesus, nos versos 1, né, até chegar a esse texto, eles tinham uma discussão, né, falando sobre uma perseguição contra os fariseus, saduceus, e ele está discutindo. Me parece aqui que Jesus fica cansado e ele se retira para as bandas de Tiro e Sidom, e ele entra numa casa na intenção de se esconder e de ter quietude, de ter privacidade, de ter um momento a sós com os seus, e quem sabe refletir, quem sabe comer, eu não sei. Mas Jesus não queria ser achado, mas Deus não pôde. O texto está dizendo, irmãos, que ele não pôde, porque aqui é Deus, é na pessoa de Jesus. Jesus não pôde ocultar-se. E o texto vai dizer no versículo 5, final do versículo 24, você pode olhar lá ou na sua Bíblia, não pôde ocultar-se, vírgula. Por quê, irmãos? Por quê? Porque uma mulher, repete comigo, porque uma mulher. Por causa de uma mulher. Então ele não pôde ocultar. Deus diz, eu não quero. Deus diz, eu não quero ser achado. O texto diz, ele não pôde não ser achado. Deus diz, eu quero me ocultar. E ele não conseguiu se ocultar. Eu me lembro, irmãos, de Lucas capítulo 18, na parábola do juiz Inico, quando aquela viúva, né, ela importuna o juiz, e é uma parábola, e ali o juiz quer descanso, mas a viúva não o deixa descansar. E ali está falando das orações, né, dos santos, dizendo que com as nossas orações nós precisamos perseverar ao ponto e na semelhança de uma viúva que está importunando o juiz para que a sua causa seja advogada. Jeremias capítulo 29, versículo 13, vai dizer assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu fiquei pensando nesse texto, buscar-me-eis e me achareis. Se alguém disser assim comigo, olha, vai lá e pega a girafa do microfone. Então eu vou lá e pego. Olha, está perto da caixa de som, vou lá e pego. Ok. Agora imagino que eu vou lá buscar, mas chego lá e não encontro. Então eu tenho que procurar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode buscar a Deus.
Você pode buscar, qualquer um pode buscar a Deus, mas só pode achar quem o procura com todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Com todo o seu coração. Não é com toda a sua mente, na questão dos interesses, né? Interesse de satisfazer a coisa. Coração, nosso amor, nosso desejo de tê-lo, de estar nele, de desfrutar dele, é o nosso desejo. Buscar-me-eis e me achareis. Nós buscamos, Deus se oculta. Ele se oculta, mas se deixa achar, se deixa vencer por aqueles que o buscam de todo o coração. E como quem brinca de esconde, esconde, eu me lembro dessa brincadeira, e aqui essa mulher, ela vence. Jesus diz, por enquanto meu projeto tem limite, porque aqui ela vence ele numa outra modalidade, no planejamento estratégico. Ela venceu Deus do esconde-esconde, porque Deus queria se esconder, ela achou Deus. E ela vence Deus também no planejamento estratégico, porque o Senhor diz assim, lê comigo o 24, mas Jesus respondeu, não fui enviado, o quê? Senão as ovelhas perdidas da casa de... Quem está falando é Mateus 15, 24. O que está dizendo? Que o Senhor está dizendo assim, olha, por enquanto eu tenho um projeto. E o meu projeto tem limite. Meu projeto tem endereço. O meu projeto tem limites geográficos ou raciais. Meu projeto tem fronteira e tem definição. E ele está dizendo, olha essa gente gentílica, essa gente de Tiro e Sidom, olha essa gente que se aculturou, né, a cultura grega, essa gente cirofenícia. Eu amo essa turma. Não chegou a hora deles. Veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Então primeiro ele veio para os seus. Ele veio se revelar aos judeus, ele veio mostrar o cumprimento da promessa. Então ele diz para essa mulher, olha, eu tenho um projeto, eu tenho limites. Os meus limites são raciais, são geográficos, e eu não posso, não é a hora, não chegou esse momento. Eu tenho um planejamento estratégico. Mas aí quando ele diz isso, irmãos, que ele veio, ao dizer isso, ele estava dizendo, olha, primeiro, ele usou um adágio popular da época, ele usou um ditado da época, olha, eu vim servir a mesa para os filhos. Eu primeiro tenho que servir aos filhos, depois eu sirvo aos demais, a turma, né, o povo que não é da fé. E essa mulher, irmãos, no versículo 27 e 28, olha o que ela diz só. Ela diz assim, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Você pode ler o 28 para mim? Lê para mim aí. Essa mulher, irmãos, ela força Deus para fora do seu projeto. Repete comigo, Jesus é Deus. Ela está falando com Deus aqui. É o Deus 100% homem, 100% Deus. E ela tira Deus dos seus limites geográficos pré-estabelecidos. Ele diz, não posso, não é agora. A agenda divina é revolucionada. Essa mulher revoluciona a agenda divina. Se nós fôssemos ouvir, por exemplo, os calvinistas, ele diria assim, tem toda a razão isso aí. Olha, os calvinistas diziam, isso aí não está certo, porque Deus controla tudo e o homem não controla nada. Se nós fôssemos ouvir os arminianos, diriam, olha, você acertou o alvo, porque nós podemos provocar alguma coisa em Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui para dar resposta nem para o calvinista, nem para o arminiano, mas eu estou aqui, irmãos, para a gente saber e entender que o nosso Deus agiu de maneira que ele reagiu a essa mulher à altura do que não estava previsto. Não estava previsto na agenda de Jesus abençoar uma cirofenícia que se fizera grega. Não estava previsto para Jesus fazer uma ministração, uma libertação naquele povo. Ele ainda estava circunscrito, limitado, né, às suas adjacências ali no que diz respeito à sua raça. Ele precisava fazer isso. Eu queria afirmar, antes de prosseguir, que nós sabemos que os planos de Deus são os planos de Deus. E Deus é imutável. Diga glória a Deus por isso. Também eu quero explicar, irmãos, que as mudanças no plano de Deus também são plano de Deus e ninguém pega Deus no contrapé. Você sabe o que é pegar no contrapé, né? No contrapé tem a ver com alguma luta marcial, que o camarada, ele está pisando, ele pisa errado e ele vai tombar. Porque o oponente viu que ele foi pego ali no contrapé. Então as mudanças nos planos de Deus, nós sabemos que lá no fundo são planos de Deus e ninguém pega Deus de surpresa. Mas também você não pode negar, e eu também, nenhum calvinista, nem arminiano, que no horizonte dessa história aqui, ele mandou registrar, ele mandou Mateus registrar, ele mandou Marcos registrar aqui, que uma mulher obstinada mudou o seu planejamento. Isso ninguém pode dizer. Ele queria se ocultar.
não conseguiu se ocultar. Ele queria não ministrar aos gentios, mas ainda ministrar somente aos judeus. A hora dos gentios chegaria depois. Mas essa mulher inverteu isso. Ela inverteu isso. E ela vence Deus. No esconde-esconde, ela acha Deus. Deus se esconde dela, ela acha Deus. Jesus se esconde dela, ela acha Jesus. Jesus se esconde de todos, mas ela acha Jesus. Jesus tem um planejamento estratégico, mas ela vence ele. Irmãos, isso deve estimular você e a mim, sabe por quê? Isso deve estimular você e mim, sabe por quê? Constantemente, irmãos, eu e você, caímos num determinismo diante das maiores catástrofes da vida. Caímos em determinismos. Muitos de nós, irmãos, assumimos um fatalismo do que o que tem que ser, será. Talvez se fosse eu e você, dizer assim, não, minha filha é endemoniada. Ela está endemoniada há alguns anos, vai vir endemoniada para sempre, porque é assim que é. Isso aí é assim mesmo. O que eu posso fazer? E nós assumimos, de maneira resignada, irmão, dizendo, bom, minha filha nasceu possessa, vai morrer possessa. É um encosto, é um karma, é uma maldição. Não, a minha filha, meu filho, ele é um mentiroso, ele vai viver assim, mentiroso, é um espírito. Não, ele rouba. Não, ele desfaz de todo mundo. Não, minha mãe, meu pai é assim, vai viver assim, e é sempre assim. E a gente cai aí nesse determinismo diante das coisas, assumimos um fatalismo dizendo, vai ser sempre assim. Meu filho está doente, pastor, essa doença aí não tem cura e não tem remédio. E aí a gente tem que se conformar com isso aí. Irmãos, a Bíblia está, assim, encharcada de exemplos de pessoas que não caíram nesse fatalismo, não caíram nesse determinismo, muito pelo contrário, a esperança renasceu, sabe? A luz apareceu no fim do túnel quando viram Jesus lá. A mulher com 12 anos de hemorragia, depois de ter gasto tudo que possuía, vendo Jesus, disse consigo mesmo, se eu somente tocar nele, eu ficarei curada. E assim foi feito, ao tocar na orla das suas vestes, do Senhor emanou poder curador, e na mesma hora aquele fluxo de sangue que ninguém pudera curar, fora estancado, e aquela mulher se viu curada e se tornara filha de Deus, porque ela não aceitou esse fatalismo, esse determinismo, ela não aceitou nada disso. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós aqui não assumimos, não, isso é assim mesmo, não, meu casamento é assim mesmo, meu marido é assim mesmo, minha mulher é assim mesmo, meu filho é assim mesmo, a vida é assim mesmo, olha, depressão é assim mesmo, tem cura não, pastor, isso também não tem cura não, pastor, nós vamos assumindo, e nós vamos assumindo e permitindo, inclusive, irmãos, dando lugar a Satanás na nossa própria vida, nos nossos próprios relacionamentos, pois dizemos, não, isso aí é assim mesmo. E está lá o demônio agindo na vida de um filho, e você vai dizer, é assim mesmo, pastor, é coisa da vida, agora essa geração, olha aí como é que é essa geração. Essa mãe não, meus irmãos. Essa mãe, contra tudo, contra todos, e a despeito, inclusive, diz Mateus, no capítulo 15, dos próprios discípulos que estavam cheios dela, pois ela vinha clamando, insistente, ininterruptamente, para que Jesus intervisse junto à sua filha. E eu creio, irmãos, que essa mulher, ela nos ensina a batalhar, a guerrear, ela luta com Jesus, com Deus, e entre aspas, guardada aqui toda a santidade da onipotência, da onisciência de Deus, da reverência que nós temos que ter a Ele, mas usando só esse trocadilho para chamar a sua atenção, ela vence Deus no esconde-esconde, e ela vence Deus no planejamento estratégico, porque ela muda os projetos de Deus. Se não bastasse, eu não sei se você já esteve no Nordeste, quando a gente vai no Nordeste, uma das coisas que você vê lá são os repentistas. Quem já viu um repentista? Já viu um repentista? A criatividade deles, você está tomando uma água de coco assim, chega o repentista e ele pergunta o teu nome, e ele começa a contar a sua história, e ele inventa uma música na hora. Uma troca, um raciocínio muito rápido que tem. Tem algum nordestista aqui? Deus abençoe o nordestino aí. Nós vemos que essa mulher, ela também venceu Deus nos repentes. Porque ela tem um raciocínio muito rápido. Primeiro, preste atenção, uma coisa muito rápida. Vamos ler o verso 26, 27, 28, depois eu explico. Vamos ler. 26. Essa mulher era grega, de origem o quê? Sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o 27. Vamos ler junto, irmãos. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, a mulher tem um argumento, ela roga, ela clama. Jesus tem uma réplica, não é bom. E ela já entra com uma tréplica, mas os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa. E Jesus, irmãos, ele não tem uma quadrúplica. Ele não tem.
ele não tem a resposta, ele para ali. Quando você faz um repente, né, o camarada vai brincando e tal, e daqui a pouco esgota. Ou então, quando é um grupo, quando é uma dupla, normalmente é uma dupla, né, que eles fazem aquelas apresentações. Uma vez a gente teve em Natal, né, a gente assistiu, o cara um falava, outro falava, criando na hora, com a pessoa que estava ali, com o nome, com a história, com o que estava acontecendo, com a criança que gritou, com a bola que rolou, ele vai na hora, e tem uma hora que o outro esgota o argumento, aí acaba o repente. Essa mulher, ela argumenta, Jesus traz a réplica, a tréplica, mas ele não consegue continuar. Para ali. E como se Jesus fosse brincar de repente, mas parece que essa mulher era nordestina, não sei. Versículo 28, olha o que vai dizer. Então lhe disse Jesus, o que ele disse? Ó mulher. Vamos ler? Ó mulher, grande é a tua fé. Ela vence Deus no argumento. E aí, irmãos, o outro verbo de Jesus não veio, fica sem resposta. É como se a fé argumentativa, ou a argumentação de fé, ou a fé argumentativa dessa mulher, Jesus não tivesse uma outra saída para não abençoá-la. Com todo respeito, mas a minha intenção aqui é apenas me expressar para que você alcance, né, a profundidade do momento. Ela encurralou Deus, irmãos. E ela disse, e aí? Os cachorrinhos. E ela faz isso, irmãos. E ela vence Deus. Na verdade, ela não vence Deus. Na verdade, Deus se deixa vencer quando nós o enfrentamos com as armas que o vulnerabilizam. Repete comigo. Deus se deixa vencer quando nós o enfrentamos com as armas que o vulnerabilizam. Eu acho que lá em casa já aprenderam algumas armas que me vulnerabilizam. Às vezes, né, tem muita mulher lá em casa, elas se juntam em complô, uma conspiração, e elas sabem como me vulnerabilizar. E elas pedem uma coisa e eu digo sim. Aí depois passa um tempo e digo, eu falei isso? Pelo amor de Deus, você está louco? Não vou fazer isso não. Falou sim. Me vulnerabilizaram. Deus se deixa vencer. Deus se deixa vencer. Agora, irmãos, quais são as armas que Deus se vulnerabiliza e diante delas não tem defesa? Que armas são essas? A Bíblia diz isso, você vai concordar comigo. Quais são as armas em que Deus não tem amparo? Porque tem armas que vulnerabilizam Deus e tem armas que Deus, ele não tem amparo. E eu queria colocar 4 armas aqui que Deus, ele se vulnerabiliza. E aí você vai entender comigo. Primeiro na sua Bíblia, antes de passar o slide, na sua Bíblia aí, verso 22 e 23, não passa agora não, vamos olhar aqui o verso 22 e 23. Eis que uma mulher cananeia, a gente está lendo Mateus 15, tá? É uma cópia aí, perdão, Mateus 15, desculpa, Mateus 15. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu estou lendo Mateus 15, 22. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23 de Mateus 15. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Primeira arma que vulnerabiliza Deus, sabe qual é? Repete comigo, perseverança. Está fraco, repete mais alto, perseverança. Deus não suporta a perseverança. Deus, irmãos, ele não aguenta perseverança. Está entendendo? Não aguenta, entre aspas. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei, abri-se-vos-á. Ele tem parábolas falando de perseverança. Perseverar até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Perseverança. Vulnerabiliza a Deus, irmãos. Olha, você percebe aqui que essa mulher, ela fora tão perseverante, que os discípulos não aguentavam mais. Na verdade, acredito eu, nas entrelinhas, que os discípulos disseram assim, Senhor, salva a gente dela. Porque essa mulher é uma santa chata. Essa mulher é uma intercessora das mais carnes de pescoço que a gente conhece. Ela está vindo atrás da gente, aproximando, despede-a. Ela vem clamando, manda essa mulher embora. Ela está muito dizendo aqui, Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente demoniada. E ela fez isso, irmãos, até cansar.
Agora, não sei se você percebe aqui a sutileza do texto, juntando Mateus. Ele estava, irmãos, lá para as bandas de Jerusalém, ele caminha para a área de Tiro e Sidom, e o texto vai dizer que ele entra numa casa, e quando ele entra na casa, a coisa acontece. Só que aqui está dizendo que essa mulher já estava perseguindo Jesus há muito tempo. Ela estava perseverando, perseverando, e perseverando, e perseverando, e perseverando. Quando nós perseveramos, nós agradamos a Deus, e quando nós agradamos a Deus com a nossa perseverança, nós vulnerabilizamos Deus no sentido de Deus se deixar. É óbvio que Deus não é vencido por ninguém, é óbvio que ninguém vence a Deus, mas quem está entendendo, diga amém. Mas Deus se deixa vencer, meus irmãos, quando nós perseveramos. Quando nós perseveramos, não é isso? O que está dizendo a parábola do juiz iníquo, não é isso? É obviamente isso que está dizendo. De que o juiz, ele abriria, de tanta insistência daquela viúva, que o juiz abriria a porta e julgaria aquela causa. E ele diz, Deus, que não é esse juiz inúquo, ele não vai clamar, ele não vai atender aos seus filhos que clamam a ele dia e noite? É óbvio que sim. Sabe, irmãos, há batalhas a serem travadas na vida espiritual, no mundo espiritual, e a perseverança tem tudo a ver com isso. A minha pergunta é, o quanto essa igreja tem sido perseverante, e se nós vamos continuar sendo. Se nós vamos continuar sendo uma igreja perseverante, porque precisamos ser uma igreja perseverante. Perseverante, meus irmãos, nas promessas de Deus. Perseverante, meus irmãos, no chamado de Deus, perseverante no serviço de Deus, perseverante na oração, perseverante na comunhão, perseverante na meditação, perseverante na leitura da palavra, perseverante na luta pelas almas, perseverante na santificação do nosso casamento, na vida dos nossos filhos, perseverante, meus irmãos, em sermos agradáveis a Deus, nas palavras da nossa boca, no meditar do nosso coração. Nós sermos perseverantes, perseverarmos até o fim, em sermos um povo santo, separado, que não peca como o mundo peca, mas que se separa para Deus. Nós precisamos ser perseverantes, meus irmãos. E essa mulher, na sua perseverança em clamar a Deus, na sua perseverança em buscar a Deus, ela usou uma arma que vulnerabiliza Deus, e Deus, ela vence Jesus, e Deus se deixa vencer. E ele não queria ser achado, e ele não queria curá-la, e não fazia parte da estratégia dele naquele momento. Um dia sim, todos seriam alcançados, mas agora até então não. Mesmo assim, ela usou a arma da perseverança. Você é perseverante? Pergunte ao seu vizinho, você se considera perseverante? Você se considera alguém que persevera? Meus irmãos, essa mulher foi perseverante. Gente que não desiste, gente que não se conforma com a forma que não é o que Deus prometeu. Sabe, nós precisamos de gente nessa igreja, há 23 anos, gente que não se conforma com a forma que não é a forma que Deus prometeu. Porque a forma que Deus prometeu não é a forma que você tem uma pessoa endemoniada na sua casa. A forma que Deus prometeu é que nós tenhamos aqui, sejamos aqui como é no céu. E se tem gente endemoniada, e se tem gente enferma, nós temos que orar pelos enfermos. Nós temos que expelir demônios. Nós temos que orar pela salvação de vidas. Porque a forma que Deus quer e a forma que Ele estabeleceu para ser, irmãos, é de libertação, é de cura, é de salvação, é de milagres. O milagre, meu irmão, o milagre é Deus retornando tudo à forma original. O milagre não é você mudar o que está acontecendo aqui. Na verdade, o milagre é voltar a ser como deve ser lá. Porque lá não tem enfermo. Então, o milagre é tornar a pessoa sadia, porque lá todos são sadios e todos serão sadios na glória. Amém, meus irmãos? O milagre de expulsar uma pessoa, um demônio de uma pessoa, é voltar à forma original, de ser habitada por Deus e não por uma entidade. Portanto, irmãos, perseverança é insuportável para Deus. E essa mulher usa essa arma. Não foi a única, mas essa mulher também usou. O versículo 25 vai dizer assim: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher usou a arma, repete comigo, coração quebrantado. Sabe o que ela descobriu? Ela descobriu, meus irmãos, que Deus não fica distante de quem se quebranta diante dele. Ela descobriu, irmãos, que Deus, Ele não fica distante quando nós a Ele clamamos. E ela, irmãos, a Ele se refere, você sabe disso, ela está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi. Ela reconhece que Ele é rei. Ela reconhece que Ele é o descendente, ela reconhece que Ele é o Messias, e Ele reconhece que Ele é um Deus de misericórdia e um Deus de compaixão. Ela descobre isso. E ao descobrir isso, ela diz, Senhor, tenha misericórdia. E ela se prostra. Meus irmãos, ela prostra o joelho, mas o coração vai junto.
Não é igual a gente que às vezes prostra o joelho, mas o coração está vaidoso, está prepotente, está orgulhoso e permanece de pé. Ela prostra, ela se humilha diante de Deus. Olha, nada baixa Deus mais do que uma vida rebaixada diante dele. Você pode repetir isso? Nada baixa Deus mais do que uma vida rebaixada diante dele. Baixa Deus no sentido de Deus ser condescendente, de Deus estender, de Deus se compadecer, de Deus ir lá. Nada baixa Deus do que uma vida que se rebaixa diante dele. E essa mulher se rebaixa diante dele, meus irmãos. Ela faz isso. Nós temos aqui um texto que vai dizer assim, ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos conflitos. Dos contritos. Ela tem um coração quebrantado. Esse Deus que habita em luz inacessível também habita num coração contrito, quebrantado, que se humilha diante dele. E a arma que ela usa é uma arma que Deus não resiste. Meus irmãos, Deus não resiste a um homem, uma mulher que persevera. Deus não resiste a um coração quebrantado. Quebrantou o coração, humilhou o coração, rasgou as suas vestes, jogou cinza na cabeça, colocou a cara no pó, a alma no pó, o coração no pó. Olha, você se lançou aos pés do Senhor. Deus não existe. Ele virá ao teu encontro. Diga para o seu vizinho, ele virá ao teu encontro. Ele virá ao teu encontro. Nós lemos Isaías 57 aí agora. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e com o abatido. Agora, essa analogia, irmãos, ela é, assim, absurdamente maravilhosa. Imagine você, a habitação de Deus, no seu santo lugar, no seu alto monte, revestido e ladeado de anjos, cheio de glória e majestade, irmãos, uma luz que brilha mais que o sol. Imagina a presença gloriosa de Deus, cujo homem jamais viu. E o texto vai dizer que não somente lá, mas também ele gosta de estar e habitar num coração contrito e num coração abatido, de um coração quebrantado diante dele. E essa mulher, irmãos, ela usa uma arma que vulnerabiliza Deus e ela se coloca diante dele com o coração completamente quebrantado. Você chegou aqui com o coração quebrantado? Você está se quebrantando diante de Deus? Você está se humilhando diante de Deus? Você está colocando o seu coração diante de Deus, quebrantado, rasgado, a sua cara no pó? Você está fazendo isso? Pois bem, irmãos, é por isso que muitas das nossas batalhas são perdidas. E Deus se torna inflexível, talvez distante dentro da nossa perspectiva, não que Ele esteja. Mas o pecado faz separação entre nós e Deus, irmãos. Deus está no mesmo lugar que sempre esteja, mas o nosso pecado, a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso coração de pedra, coloca uma parede diante de nós em Deus. E um culto como esse, onde a presença de Deus se fez aqui, desde o louvor, e acredito que até a bênção final, mas para muitos irmãos é um culto chato, indiferente, e você está doido para acabar e ir embora, porque o pecado está separando você de Deus. Mas o coração quebrantado, não, irmãos, é uma arma irresistível, e essa mulher usa, e nós deveríamos, aos 23 anos, continuar sendo uma igreja que persevera, continuar sendo uma igreja que tem o seu coração quebrantado. Se não bastasse isso, tem uma terceira arma que essa mulher usa, ela usa a oração. Repete comigo, a oração. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela roga, ela suplica. E Deus já deixou claro que nada toca mais no coração dele do que a nossa oração obstinada. Nada mais. Meus irmãos, Deus não consegue deixar de ouvir uma oração que se deposita nele. Deus não consegue deixar de ouvir. Nós cantamos aqui, Ele é resposta a todo aquele que clamar. Ele é resposta a todo aquele que clamar. O mendigo clama, Ele para para o mendigo. A prostituta clama, Ele para a prostituta. Olha, o rei clama, Ele vai ao rei. Ele vai a todos e a qualquer um. A criança clama por Ele, Ele ouve. Ele ouve. Há poder, irmãos, no nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para restaurar. E quando nós clamamos por esse nome, Ele tem ouvidos e ouve. E Ele ouve o nosso clamor. Agora entenda que a oração, e agora aprenda um pouco de oração. Essa mulher, irmãos, nessa oração e na fala e no comportamento dela, pelo menos 5 coisas eu vejo aqui. É uma oração com o reconhecimento de quem Ele é. Jesus, filho de Davi.
É uma oração com reconhecimento de que Ele pode. Senhor, minha filha está horrivelmente, tremendamente endemoniada, liberta ela. É o reconhecimento de que Ele quer, de que Ele veio fazer isso. Só não era a hora dela, só não era o momento dela. Mas ela sabe que Ele quer fazer isso. Ela ouviu a fama de Jesus, meus irmãos. Ainda em quarto lugar, é o reconhecimento da sua misericórdia. Porque, irmãos, ela tinha ouvido falar de Jesus e ela pede o que Ele já havia dado a outros tantos, esses ainda judeus, não gentios, mas esses judeus, Ele deu misericórdia. Ele diz, então eu vou pedir misericórdia. Ela fala, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. É uma oração com reconhecimento de quem Ele é, de que Ele pode, de que Ele quer. É o reconhecimento da sua misericórdia e é um pedido para a sua glória. O nome dele seria glorificado, irmãos. E ela ora assim, e é assim que você tem que orar. Amanhã nós temos culto de oração. Vem orar dizendo, Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei que Tu podes, eu sei que o Senhor quer, e olha, eu sei que o Senhor é misericordioso, faz isso para a Tua glória. Liberta, Senhor, o meu sobrinho para a Tua glória, minha sobrinha para a Tua glória, o meu primo para a Tua glória. Liberta, meu Deus. É o que nós temos que fazer, meus irmãos. Deus não resiste à oração. Ele não resiste à nossa oração. Quem entende isso, diga amém. Agora, irmãos, tem uma quarta arma que essa mulher usa. Repete comigo. Ela está fraca. Ela, porém, contudo, todavia, respondeu. Diga assim, ela respondeu. Meus irmãos, eu quero confessar para os irmãos que é bem provável que eu não teria a coragem dessa mulher de dar uma tréplica. Eu não teria coragem. Quem falou foi Jesus. Mas essa mulher, que ousadia. Ela sabe quem Ele é, e ela contraria Deus, ela não fica calada, e ela diz o que pensa, e ela age com essa adversativa. Diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Meus irmãos, ela foi corajosa. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver o quanto os salmistas foram corajosos. Senhor, a impressão que eu tenho é que o Senhor esqueceu da gente. A impressão que eu tenho é que o Senhor não lembra mais da aliança. Eu acho que eu tenho que lembrar para o Senhor algumas coisas. Olha, tem alguns salmos que a gente tem que orar com cuidado. Mas tem que orar. Mas essa mulher, ela foi corajosa. Ela argumentou com Deus. Então, irmãos, essas armas vulnerabilizam Deus. A perseverança, o coração quebrantado, a oração, a coragem. E ela vence Deus no esconde-esconde, porque ela acha Deus. E ela vence Deus no planejamento estratégico, porque ela muda o planejamento estratégico de Deus. E ela vence Deus na argumentação, no repente, ela argumenta, ela é rápida no seu raciocínio, e ela coloca. E ela usa perseverança, coração quebrantado, oração, e ela usa a sua coragem. É preciso ter coragem para falar com Deus assim. É preciso conhecer e depender e se lançar e se jogar de olhos fechados nos braços da misericórdia e da bondade de Deus. Muita coragem. Mas ela sabia com o que ela estava falando. Eu estou me lembrando aqui de um amigo de saudosa data, não saudosa porque eu não vejo, não é porque está morto, não. Marco Aurélio era um amigo de igreja, né? E ele, eu lembro que a gente era garoto, jovem, querendo dinheiro para sair com as namoradas, e aí o pai dele deu um relógio para ele. O pai do Marco Aurélio deu um relógio para ele. Ele estava duro, coitado. Aí ele falou assim para o pai dele, pai, eu preciso sair. Eu já tinha arrumado meu dinheiro, ele tinha que arrumar o dinheiro dele. Eu preciso sair com minha namorada, eu queria fazer uma proposta para o senhor. Qual? Fala, meu filho. Eu queria te vender o meu relógio, o senhor compra, eu continuo usando ele, e aí eu vou ter dinheiro, e o relógio vai ser teu, mas ele continua comigo. O pai dele olhou assim, o pai dele faleceu. Marco Aurélio, pelo amor de Deus. Aí disse assim para mim, você que é líder da juventude, me salva do meu filho, pelo amor de Deus. É muita coragem para falar com um pai assim, não? Mas ele sabia em quem poderia confiar. E eu não duvido, não lembro o desfecho da história, mas o pai dele deve ter acabado dado para ele o dinheiro. Porque ele vulnerabilizou o pai. É filho, né, irmãos? E tem que ter coragem para isso. Tem que ter intimidade. Tem que ter humilhação. Tem que vir com a cabeça curvada.
tem que vir com o coração quebrantado, tem que vir com confissão de pecados, mas todo emoldurado de um santo respeito, porque Deus, na pessoa de Jesus, não se sente ofendido com a tréplica dela. Jesus não se sente ofendido, muito pelo contrário. Lá em Mateus, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Ele gostou, Jesus gostou do negócio. Jesus foi vencido, ficou feliz por ter sido vencido. Agora, irmãos, eu queria terminar deixando algumas lições aqui para nós e aplicações. Primeiro, Deus é invencível. Amém, irmãos? Repete comigo: Deus é invencível, mas estranhamente gosta de ser vencido. Você lembra de Jacó? Lá em Peniel, quando ele se encontra com Deus, no Val de Jaboque, ele lutaste com Deus e prevaleceste. Porque Jacó segurou, né, aquela manifestação divina e não queria deixar, e a hora estava passando, e ele disse: me larga, eu quero ir embora. Ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. E teve seu nome mudado para Israel. Deus é invencível, mas estranhamente ele gosta de ser vencido. Eu não sei se você está acomodado no seu fatalismo, eu não sei se você está acomodado nesse determinismo, a vida é assim e vai continuar assim mesmo, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, que disse o apóstolo Paulo, para você não se conformar a esse status, né, a essa atual conjuntura da sua vida, mas se renovar pela renovação, se transformar pela renovação da tua mente. Porque Deus é invencível, mas Ele gosta de ser vencido. É aquele pai que vê o filho ou a filha crescer e ele era melhor do que o filho. O pai sempre é melhor do que o filho, só que o filho vai crescendo. Daqui a pouco o filho se torna melhor do que o pai. E aí o filho já está vencendo o pai, seja na profissão, seja no talento, seja na administração, seja nisso, seja no que for. E o pai diz assim: eu estou sendo vencido, eu estou gostando de ser vencido. Diferente de Deus, nós nunca superamos Deus, mas Ele quer ver o nosso progresso na fé e nós sabermos, extrairmos, desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Segundo lugar, Deus não muda, irmãos. Repete comigo: Deus não muda, mas gosta de alterar planos. Gosta de alterar planos. 2 Crônicas 7,17, você sabe de cor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus a sua prece, sararei a sua terra, estarão abertos os meus ouvidos, a oração que se fizer nesse lugar. Deus, irmãos, colocou na nossa conta, na nossa mão. Ele não muda, mas Ele pode alterar planos. Ele pode alterar planos. Você lembra quando Isaías visitou Ezequias? Ele ia morrer: põe a tua casa em ordem, morrerás, não viverás. E ele disse: Senhor, na minha juventude fui fiel a ti até hoje. E antes de Isaías sair, voltou lá e disse: olha, você vai viver. Deus não muda. Ele gosta de alterar planos. Lembra de quantas vezes Moisés disse: Moisés, sai da frente, que eu vou destruir o povo. E Moisés disse: Senhor, faz isso não. Tenha misericórdia do povo. O que vão dizer de ti, que o Senhor tirou o povo para morrer aqui? Ou se não, Senhor, risca-me, peço do livro que escreveste. Deus não muda, irmãos, mas Ele gosta de alterar planos. E essa mulher, Jesus mudou? Não, mas essa mulher alterou os planos de Jesus. Jesus é invencível? Claro que é invencível, mas Ele se deixou vencer por essa mulher, como um pai se deixa vencer. Terceiro, repete: Deus é todo sábio, mas gosta de ser chocado pela sabedoria de quem ama alguém. Olha, irmãos, Ele gosta de ser chocado pela sabedoria de quem ama alguém. Porque essa mulher era Ciro-fenícia. E eu não sei se quem aqui já teve um filho doente, levante a mão. Levante a mão. Ainda que por um dia, 2 dias, 3 dias, levante a mão. Você lembra com desgosto desse dia, não? Agora, essa mulher tinha uma filha terrivelmente endemoniada. E ela ama aquela criança. E ela, imbuída de amor, e agora depositando toda a sua fé e esperança exclusivamente em Jesus, ela é dotada, irmãos, de uma sabedoria que só pode vir do próprio Deus, porque todo dom, todo bem perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de quem não há sombra nem variação de mudança. E aqui, essa mulher, Deus fica chocado pela sabedoria que ela demonstra ao trazer uma réplica dizendo: mas eu estou querendo é migalha, eu não estou nem falando de pão à mesa. Pode honrar os judeus. Pode levar o evangelho prometido desde Abraão, pode levar para os judeus. Não estou querendo isso, eu estou querendo uma migalha.
E se eles são filhos, me considere então como um cachorrinho, e o Senhor deixa uma migalha para mim. E a sabedoria, eu lembro do centurião, que amando um servo seu, e devia ser um bom servo, Jesus, cura meu servo, ele disse, Senhor, Jesus disse, tudo bem, eu vou lá. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor pode dar uma ordem daqui, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tem pessoas sujeitas à minha autoridade. Eu digo um vai, outro vai, eu digo um vem, outro vem. Se o Senhor disser daqui, o meu servo vai ser curado. E ele foi até Jesus, irmãos. Ou seja, ele foi usado de uma sabedoria de alguém que ama, ou de quem ama alguém. Eu não sei quem você ama, mas você tem que amar pessoas, amar ser humano, e não somente amar os seus, e não somente amar o seu grupo, a sua família, mas estender e abrir o diâmetro do seu amor, alargar o seu coração para amar outras pessoas e por elas interceder com amor, porque se você tiver muito amor, vai vir sabedoria. Quem quer ser sábio aqui, diga amém. Olha, eu quero dizer para você ser muito sábio, você tem que amar. Eu não sei se você já se deu conta de quantas mães sem nenhuma formação, sem saber escrever e ler, mas dotadas de uma profundíssima sabedoria, educou seus filhos, imprimindo neles traços de caráter, divinos em suas próprias vidas, porque ela tanto ama, que ela é dotada de uma sabedoria, porque ama. Se você não ama, nós temos aqui grupos de trabalho, grupos de vida, líder disso, líder daquilo. Nós temos pai, temos mãe, temos irmão, tem alguns que estão se fazendo pai. Você tem que amar as pessoas. Porque se você amar essas pessoas, lhe sobrevirá uma sabedoria para argumentar com Deus em oração, para lidar com essa pessoa e para lidar diante de Deus a favor dessa pessoa. E nós temos que fazer isso, irmãos. O texto vai dizer assim, essa mulher que venceu Deus. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 28, vai dizer assim. Pode ler comigo? Está aqui, ó. Lê comigo aqui, ó. Então, lhe disse Jesus, ó mulher, grande é sua fé. Eu quero dizer, irmãos, e aí, como eu repeti no início, né? Nada do que eu estou dizendo pode ser usado fora do contexto, porque se pegar uma frase dessa fora do contexto, é herético, é heresia. Mas dentro do contexto, eu queria dizer que Deus quer ser vencido por você, hoje. Quais são as lutas? Quais são os demônios? Quais são as enfermidades? Quais são as crises? Quais são os vazios? Quais são as deformações na sua identidade, como Jacó? Qual é a tua cegueira, como aconteceu com Paulo? Qual é o seu pecado, como aconteceu com Pedro? Qual é o seu adultério, como aconteceu com Davi? Mas Deus quer ser vencido, Deus quer se deixar vencer por você. A grande pergunta, irmãos, é se você quer degladiar. A grande pergunta é se você quer lutar. O livro de Gênesis vai dizer para nós, lutaste com Deus na pessoa de Jacó e prevaleceste. Lutaste com Deus e prevaleceste. Eu vejo, sabe o que eu vejo, irmãos? E o que eu lamento muito no meu coração, muitos de nós lutando de maneira aguerrida nas nossas lutas, mas lutando no nosso trabalho, lutando na nossa profissão, lutando para ganhar mais dinheiro, lutando para manter um relacionamento, lutando para encontrar um novo amor, lutando e lutando e lutando e lutando. Mas nenhum de nós, como essa mulher cirofenícia de cultura grega, estamos buscando um confronto, um encontro com Jesus e levarmos diante dele a nossa luta, as nossas demandas, os nossos endemoniados, os nossos enfermos, a nossa escassez. Poucos de nós estamos marcando encontro com Deus, ou ouvindo da fama dele, ou perseguindo ele, buscando ele, buscando ele, buscando ele até achar, para que nesse encontro com ele, todos nós, eu e você, juntos aqui, sem nos esquecermos de nenhuma dessas armas, são essas as que vulnerabilizam Deus. Eu não estou esgotando as armas aqui, mas é o que o texto me ajuda a falar. Todos nós, de forma perseverante, com o coração quebrantado, com oração e com coragem, nos voltarmos para Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que os milagres que tanto desejamos, almejamos, e que Deus também quer manifestar a glória dele na nossa vida, acontecerão. A grande questão é, pergunta ao seu vizinho, você quer lutar?
Pergunta se você quer lutar? Ih, pastor, vida de oração minha, abandonei. Leitura da palavra, minha Bíblia está cheia de poeira, já nem a uso mais. Essa constância de estar e assistir e contemplar diante de Deus, não. E arrazoar, ele diz até, inclusive, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Deus chama a gente para uma discussão, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Vamos provocar um encontro, irmãos. Vamos provocar um encontro, meus irmãos. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor. Alguns de nós não acreditamos que nesse santo ajuntamento aqui, coisas diferenciadas acontecem. Nós não acreditamos nisso. Eu me lembro, e eu sempre oro por mim, pedindo o seguinte, eu me lembro que eu ainda tenho isso, mas não tenho tanto, né? Mas ainda tenho. Não tenho tanto, mas ainda tenho. O que, pastor? Eu me lembro que quando não pastor, eu olhava para os cultos, e eu precisava descansar, e eu precisava sair, eu precisava visitar alguém, ou alguém visitava. E eu sempre pensava assim, né? Vai que hoje é o dia que eu vou ter um encontro com Deus, naquele culto. Vai que hoje é o dia de Deus se deixar vencer e atender a minha súplica. Vai que hoje é o dia, eu não sei. Eu não posso perder, eu vou lá. Eu vou lá. E nessa de eu vou lá, irmãos, daqui a pouco vai estar fazendo 40 anos que eu estou vindo cá para me encontrar com Deus, para ter um novo encontro, para arrazoar com Deus, para dizer, Senhor, advoga a minha causa, perdoa o meu pecado, sustenta a minha vida, sustenta a minha fé, guarda a minha família, me guarda até o último dia, deixa eu terminar bem, Senhor, deixa eu terminar bem. E eu estou aqui, irmão, também para hoje dizer, eu quero continuar perseverando, lutando com Deus, diante de Deus, para que Deus cumpra e se deixa vencer, porque nós estamos vendo aqui um Deus que quer se deixar vencer por você. Mas se você não quer lutar também, irmãos, eu quero dizer que Deus não vai atrás de você. São pouquíssimas histórias onde você vê Deus, Ele indo atrás para brigar com alguém. Pouquíssimas histórias. Você vê as pessoas indo a Ele. Ele já veio por ter descido do seu trono e tomado o nosso lugar na cruz do Calvário e enviado o seu Santo Espírito. Ele já está aqui. Agora é a sua vez de vir a Ele. É a sua vez de buscá-lo. Jesus pagou o preço, abriu o caminho. O véu que separava foi rasgado de cima a baixo. E o nosso caminho está liberado para nós irmos à presença de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer, aproximemo-nos, pois, com ousadia, pelo novo, vivo e santo caminho que Ele nos abriu pelo seu sangue. Então nós temos que ir a Deus, como essa mulher foi. Ir a Deus como o centurião foi. Ir a Deus como aqueles leprosos foram. Ir a Deus como o Bartimeu foi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi, e todos que foram a Ele, irmãos, foram contemplados e agraciados. Na sua vida não vai ser diferente. Agora é a sua vez. Vamos ficar de pé. Você pode orar, meu irmão? Pode falar com Deus? Tenho certeza que você não tem nada para falar comigo, mas eu acredito que você tem muita coisa para falar com Deus. Quais são as suas lutas? Quais são as dificuldades? O que está fora do lugar ainda, na perspectiva da palavra de Deus, né, do coração de Deus? O que ainda está atrapalhando? O que está ainda endemoniando a sua vida? Ore por isso, diga, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, a vitória. Eu quero, Senhor, eu quero lutar, eu quero aproveitar a oportunidade na Tua graça e misericórdia, que o Senhor quer se deixar vencer. Meu Deus, eu quero usar, Senhor, as armas da fé, eu quero usar, meu Deus, essas armas que vulnerabilizam o nosso Deus, a perseverança, o coração quebrantado, a oração, a coragem. Dá perseverança a cada um aqui, Senhor. Que cada um de nós sejamos perseverantes, que não olhemos para trás, que não desistemos de absolutamente nada, nenhuma das promessas que o Senhor nos fez, todas elas, Senhor, nós possamos buscá-las em nome de Jesus, que o nosso coração esteja quebrantado,
Essa mulher se quebrantou, essa mulher foi ao chão, essa mulher foi abaixo, meu Deus, da classificação humana. Ela se colocou como uma cadela, meu Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nosso coração quer permanecer altivo, vaidoso, soberbo. Nós nos quebrantamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos quebrantamos, nos humilhamos, nos rebaixamos, Senhor. Colocamos nosso coração dobrado, quebrado no pó, coração contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. Senhor, nós oramos a Ti, levantamos a nossa voz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Pai de toda a graça e misericórdia, aquele que é filho de Davi, Messias de Deus, Leão da tribo de Judá, Rosa de Saron, o Alfa e o Ômega, a porta das ovelhas, o pão vivo que desceu dos céus, a água viva que mata a nossa sede completamente, o Cordeiro de Deus, és Tu, Senhor, nossa estrela da manhã, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Kadesh, Jeová Rafá, Jeová Rofi, aleluia, nós Te adoramos, Senhor, Deus forte, conselheiro, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz és Tu, Senhor, nós oramos a Ti, vem nos curar, Senhor, vem nos renovar, Senhor, vem advogar a nossa causa, Senhor, vem, meu Deus, vem, Espírito Santo, dá-nos coragem, Senhor, a coragem que o autor aos Hebreus nos disse para nós termos, para vivermos e entrarmos na Tua presença, Senhor, a coragem de filhos amados que foram adotados e enxertados na videira, e agora nós temos livre acesso à presença do Rei da Glória. Ah, Senhor, essa mulher, ela não adotou, não assumiu, meu Deus, um fatalismo. Essa mulher, Senhor, ela não se conformou com o endemoniamento da sua filha, ela não se conformou, ela olhou para Jesus e disse, Ele pode, é Ele o único, Ele quer, Ele é misericordioso, aleluia, isso vai manifestar a glória dEle, eu vou até Ele, e eu vou até o fim, e eu não volto para casa, enquanto a minha filha não for liberta, aleluia, e ela foi contemplada. Senhor, abençoa o Teu povo nessa noite.